nosso colega jornalista Ricardo Boechat, morreu na queda do helicóptero. Hoje de manhã a gente viu um acidente na rodoviária em Anguera, na região do Rodoanel, zona oeste da capital paulista, né? Nós acompanhamos de manhã, um helicóptero caiu, bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o passageiro, que era o jornalista, morreram carbonizados. A queda ocorreu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Castelo Branco. De acordo com a CCR Rodoanel Oeste, que administra o Rodoanel, houve uma terceira vítima também com ferimentos, que é o motorista desse caminhão. O Boechat tinha 65 anos, era apresentador da Rádio Bandeirantes, era apresentador da TV Bandeirantes. Ele passou pelos principais jornais desse país, trabalhou no Estado de São Paulo, trabalhou no Globo. Foi quando eu comecei a cobrir as férias da Leilane no Bom Dia Brasil, e lá se vão 15, 16 anos. Ele é comentarista de política do Bom Dia Brasil e um gênio, genial, né? Um jornalista genial. A história dele é mais no Globo mesmo, né, Maria? Ele trabalhava com o Ibrahim Suede, trabalhou com e depois ele herdou a coluna do Suan, que ele manteve muito tempo, e depois teve a coluna com o nome dele mesmo. Ele é um dos criadores, dos que formataram essa coluna de notas que é tão característica da imprensa brasileira. Ele descobriu a latinha, como a gente diz, o povo do rádio já veterano, e se revelou um talento extraordinário. E um momento no rádio que eu queria destacar, ele era valente, aguerrido, corajoso, contundente, mas quando sumiu durante uma semana, sem ninguém saber, nenhum substituto dele disse a razão pela qual ele ficou afastado, quando voltou de livre e espontânea vontade, disse que estava se tratando de depressão. E durante alguns minutos, isso está no YouTube, ele compartilhou com o Brasil o fato de ter depressão e explicou para os ouvintes o que é isso e por que as pessoas deveriam procurar ajuda se sentissem os mesmos sintomas. Foi elogiadíssimo por profissionais de saúde pela coragem que teve de se expor diante de um problema de saúde pública. Então o Boechat teve essas múltiplas contribuições. Assim, é difícil para a gente estar testemunhando isso, dada a vivacidade, a maneira assim presente do trabalho dele no dia a dia de quem tinha esse privilégio. E a capacidade de incorporar várias personalidades, digamos assim, né? Tinha esse Boechat do rádio, o Boechat contundente, forte. Tinha o Boechat um pouco mais sóbrio que o Boechat da TV. Tinha o Boechat do texto objetivo, claro, né? De notas, coisas bem feitas, conciso. E acho que por isso tudo, ao longo dessa carreira grande que foi a carreira dele, assim, ele virou uma dessas referências do jornalismo. Mas apesar assim, desse momento marcante, essa história que o Trigueiro contou, quem teve o privilégio de trabalhar com ele, a sorte de trabalhar lá com ele, sabe, aquela pessoa extremamente bem-humorada, piadista, engraçado. Sim. Era muito divertido você conviver numa redação com o Boechat. Um dos jornalistas mais premiados desse país, né? Ganhou 3 prêmios ESSO, aí tem aquele prêmio importantíssimo, o prêmio Comunix, que ele conseguiu ser o único a vencer em 3 categorias absolutamente distintas: âncora de rádio, colunista de notícia e âncora. Sinceramente, acho que o Boechat é daqueles, né, insubstituíveis mesmo, né? Um dos prêmios ESSO dele foi revelando um superfaturamento, uma fraude numa licitação para compra de uniformes do Exército. Isso aí ele fez com o Rodrigo França Taves, outro jornalista do Globo. E fora, assim, todo o talento jornalístico tinha esse lado que o Chechel exaltou de bem-humorado. Quando proibiram as redações, proibiram o cigarro nas redações, sabia-se que o mais difícil era sempre tinha uma fumacinha ali. E vinha, era debaixo da mesa do Boechat, sempre o Boechat, ele naquela fominha dele de não sair de perto do telefone, de não sair, porque eu acho que o que pode definir melhor o Boechat é assim, nunca deixar de ser repórter. Se ele deixa uma mensagem, nunca deixou de ser repórter. Foi apresentador, ganhou em 3, tem todas as categorias aí.
mas o que ele tem é alma de repórter. Sim. E por isso que ele chegou onde chegou. Então, ele naquela fissura de não abandonar o telefone, era um telefone aqui, outro aqui. Tinha calo na orelha, né? É, Tinha calo que nem jogador. Ele se recusava a ir ao fumódromo. No início teve muita resistência mesmo, né? Era uma cultura, porque a redação, o Chechel lembra, era barulho de máquina de escrever e fumaça o tempo todo, todo mundo fumando. Então ele foi um dos últimos ali a tentar... Acho que nunca foi. Oi? Eu me lembro que no Globo, quando já estava estabelecido, não tinha nem fumódromo mais, ele continuava fumando na redação. Então ele tinha esse jeito... E o primeiro atualizando, ele morreu com 66 anos, nosso querido colega Ricardo Boechat, e o Armando Nogueira, né, diz que o jornalista é um especialista em conhecimentos gerais, né, e o Boechat tinha isso, ele jogava bem nas 11 mesas, ele escreveu um livro, Copacabana Palace, Um Hotel e Sua História, né, que é um livro delicioso, né, havia muitos Boechats no Boechat, né, ele realmente, quando ele se detinha sobre uma função, sempre ia muito bem. Volto a dizer, eu suguei muito ele. Um Fernando Pessoa. Um Fernando Pessoa Exatamente. Com múltiplas funções. Poderia ter vários heterônimos, Exatamente. né? Como Fernando Pessoa, porque realmente ele tinha... ele vestiu o Boechat da vez e vestia com maestria, né? Fosse na televisão, fosse no rádio, fosse como comentarista, fosse como apresentador, como âncora. Gente, notícia triste. Esse acidente foi hoje de manhã, um helicóptero caiu ali na região do Rodanel, zona oeste de São Paulo, bateu no caminhão. A gente tem informação que o motorista do caminhão está ferido, né? Tanto o piloto como o Boechat morreram no momento dessa queda, né? O chamado de socorro foi feito por volta de 12h15, diga, Guedinho. A família toda dele é de Niterói, ele sempre fazia questão de lembrar disso, inclusive foi assessor de imprensa do Moreira Franco, que foi prefeito de Niterói. Uhum. Ele foi do governo do Rio de Janeiro, né? Quando o Moreira virou governador, né? Ele era amigo do Moreira Franco, e deixou o jornalismo diário para ser assessor, acho que secretário de comunicação devia ser o cargo, né? Ele trabalhava no Palácio, ao lado do Boechat. Não foi um momento feliz da vida dele. Pois é. Né? Ele ficou muito frustrado de se afastar das redações e não ficou muito tempo. Mas o governo nascido não voltou em Buenos Aires. Nascido em Buenos Aires, os pais, exatamente. se não me engano, eram diplomatas. Exatamente, ele nasceu em Buenos Aires, com certeza. Diferente de você, né, Ariel, que você nasceu lá, Buenos Aires também, e criou em Londrina, assim como o Boechat, o brasileiríssimo que nasceu em Buenos Aires. Os dois momentos dele são esses, né? Essa trajetória longa do Globo, ele é muito identificado com o Globo e com essa coluna de notas que ele teve, num primeiro momento com o nome do Suan, que era a coluna social que mudava o redator e mantinha o nome, e depois ele deu uma personalidade tão própria à coluna que a coluna passou a ter o nome dele, Ricardo Boechat. E depois desse período como âncora. As histórias assim, mais gostosas de ouvir era ele contando da relação dele com o Ibrahim Sued. Isso. Eram deliciosas. O turco. O turco era absolutamente assim, a figura opressora. Então tinha ali quase as histórias, mas sempre muito divertidas ali da relação dele com... E depois ele teve essa vocação tardia para ser locutor de rádio. Ele comandava as manhãs na Rádio Bandeirantes, se tornando-se o preferido de qualquer motorista de táxi. Ah, sim. Isso, O Boechat me disse que... Olha, eu estou com o Anselmo Góes aqui na linha. Nosso querido Anselmo Góes. Anselmo, obrigada por conversar com a gente. Oi. Como é que fica, né, Anselmo? O jornalismo, como é que fica aí? Nosso coração. Primeiro é uma tristeza muito grande, muito profunda, porque trata-se de um amigo, de uma pessoa que foi muito generoso comigo. Quando eu assumi o espaço que era dele lá no Globo, ele fez uma transferência assim, com generosidade, me dando dica, me dando pista, me alertando para uma coisa e para outra. Quer dizer, ele foi muito generoso pessoalmente, entendeu? Eu me lembro que eu comecei a conversar com ele no café em Ipanema, e aí foi pelo almoço, foi pela tarde, e ele me dando dica, ajudando, me dando dica. Enfim, foi um parceiro, isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, o jornalismo brasileiro perde um dos seus melhores repórteres. Ele deu muito furo como colunista, ele ajudou
ele foi importante no processo de transformação do colonismo social brasileiro, no sentido de que o colonismo tradicional, que celebrava socialite, que celebrava 15 anos, enfim, que era uma coisa mais envolvendo eventos da chamada sociedade branca, da sociedade mais coisa. Ele fez um trabalho magnífico de ajudar a colocar esse colonismo que chamava-se social no colonismo de notas e notas importantes, de notas da área da economia, da política, enfim. Ele ajudou, não foi ele só não. Outros também fizeram isso, o próprio Zósimo foi um mestre nessa arte, mas ele deu uma contribuição importante para que as colunas hoje, e vale as colunas dos jornais do Rio e de São Paulo, se preocupem mais com indaga, continuando dando notícias curtas, mas notícias voltadas ao mundo real, ao mundo de todos. Enfim, eu realmente eu perdi um amigo e acho que o Brasil perdeu um grande repórter com a qualidade que poucas pessoas conseguiram, como ele, se reinventar na vida jornalística. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem ele sabia que ele era bom de rádio, nem ele sabia. E foi um sucesso estrondoso. Você pega um táxi no Rio de Janeiro, se for falar mal do Boechat, você apanha na hora. É impressionante, né? É verdade, Anselmo. A gente é inacreditável, até o Trigueiro estava comentando aqui, porque essa transição das letras para o rádio não é bolinho, é algo dificílimo, não é? É totalmente diferente a escrita e a TV falada, ou o rádio, ou o jornalismo falado. Na realidade, ele é de Niterói, mas ele incorporou esse espírito carioca. Isso. Esse humor um pouco escrachado ou debochado, mas que funciona para certos assuntos. Que isso deu um molho que eu acho que era a singularidade do Boechat no rádio. E ele fazia isso de verdade. Anselmo, o que me chamava a atenção dele no rádio é que ele tratava de assuntos relevantes de uma forma popular. Isso. Porque você sempre tinha essa... Eu disse para ele certa vez, o Boechat, nem você sabia que era bom de rádio, né? e ele realmente, como você falou, tratava de temas áridos, relevantes da política, da economia, num tom quase como uma conversa dele com a pessoa que estava ouvindo o rádio, né? E era um tremendo sucesso. Era uma pessoa inquieta, uma pessoa que... A gente brincava, tinha uma brincadeira que a gente fazia antigamente, que o Boechat, ele ficava o dia inteiro pendurado num telefone, tentando descobrir notícias, novidades, que ele tinha já um calo na orelha, de tanto ficar no telefone na orelha. O Boechat criou um calo na orelha. Mas, olha, um estupendo jornalista, e pessoalmente eu sou testemunha da imensa generosidade dele, entendeu? Um estupendo jornalista. O Evandro Carlos de Andrade, antigo, que já falecido, saudoso, foi diretor de jornalismo da Rede de Televisão, disse em entrevista para a Veja que o Boechat era o melhor repórter que ele tinha naquele momento, né? E ele disse para uma entrevista para a Veja. Então, todos nós estamos imundos, mas eu pessoalmente estou muito sentido. Voltando à palestra em Campinas. Ele iria fazer uma palestra em Campinas, né, Trigueiro? Ele estava, ao que parece, regressando de uma palestra para uma empresa em Campinas. A gente lembra que o Boechat entrou para o Grupo Bandeirantes como diretor de jornalismo no Rio de Janeiro. Aí, em fevereiro de 2006, ele se mudou para São Paulo para ancorar o Jornal da Band, que é o principal jornal da emissora. Também desempenhava essa função no programa diário, no Jornal do Rio, na Rádio Band News FM. Isso que eu achava genial dele, porque ele ancorava o Jornal da Band do Rio em São Paulo. Isso. Então, esse espírito carioca dele era tão forte que a Band não quis perder. Como é que eu vou ter o Boechat e vou ter um outro ancorando no Rio? Então ele morava em São Paulo, fazia o Jornal Nacional
da emissora, e depois, quando entrava no jornal local, ele continuava em São Paulo e falando com os repórteres e dando palpites sobre tudo, como se estivesse no Rio de Janeiro. E tem uma coisa mais características dele interessantíssimas, né, Chechel, que ele conquistou o direito de poder se posicionar e não tinha medo de se posicionar nas notícias que estava dando, né? Às vezes com muita dureza, às vezes, inclusive, tendo que voltar atrás ou se retratar ou pedir desculpas. E isso tinha a ver com outra característica dele,